pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol e sejam bem-vindos ao meu canal. Me desculpem ficar 2 semanas sem postar vídeo aqui no canal, aconteceram várias coisas, mas pra me redimir, vou postar 2 vídeos essa semana. Se você tá vendo esse, você provavelmente está vendo o vídeo de quarta, então o próximo eu vou postar na sexta-feira e espero que vocês gostem. Então, bora pro caso? Catherine Anne Cisnick, nascida em 17 de novembro de 1942 no bairro de Lawrenceville, no Pittsburgh, na Pensilvânia, era a filha mais velha de Joseph e Anne Cisnick. Catherine estudou em 2 escolas e ambas ficavam no mesmo bairro onde ela morava. Ela foi oradora de turma na formatura do ensino médio em 1960, depois de ser a Rainha de Maio e a presidente da turma do último ano do Conselho Estudantil. Posterior, ela se juntou às Irmãs Escolares de Notre Dame quando tinha 18 anos. Então, contando um pouco assim da adolescência e da fase adulta da Catherine para vocês, as pessoas próximas a ela falaram que ela tinha uma devoção muito grande pela Igreja Católica e que o sonho dela era ser professora. Em 1969, Catherine, já formada, ela dava aula de teatro em inglês numa escola só para meninas em Baltimore. As alunas falaram tão bem da Catherine que ela era uma professora super atenciosa, que ela tratava elas como uma mãe, etc. Então, o que acabou acontecendo? Por essa proximidade da Catherine com as alunas, ela começou a perceber um comportamento um pouco estranho em alguma delas. Ela começou a observar que todas as vezes que tinha um padre naquela escola que chamava uma das alunas para ir para a sala, elas ficavam retraídas, elas ficavam relutantes, elas não queriam ir. Então aquilo chamou bastante a atenção da Catherine. Então, contando um pouco para vocês de quem foi o Joseph, ele nasceu em 13 de abril de 1939 e foi um padre católico que serviu a escola Baltimore como conselheiro de 1965 a 1994. Como a Catherine era muito próxima das meninas e como ela já estava um pouco de olhos abertos com algumas coisas que ela estava ouvindo na escola, ela chegou para uma das alunas que tinha acabado de sair da sala do Maskell e perguntou assim, abre aspas, "O padre está machucando você?" Fecha aspas. E essa foi a última vez que a Catherine foi vista com vida. Algumas alunas chegaram a ter uma conversa franca com a Catherine e contar para elas que realmente o padre havia abusado sexualmente delas. Em 7 de novembro de 1969, ela deixou o apartamento que dividia com Helena Russell a caminho do shopping center para comprar um presente de noivado para sua irmã na joalheria de Helg. Ela descontou um cheque de apartamento no banco e supostamente ela pode ter feito compra numa padaria ali perto, já que os pães foram encontrados no banco da frente de seu carro. O carro de Cisnick foi encontrado pelos amigos de Russell, ambos padres católicos, estacionados ilegalmente em frente ao seu complexo de apartamento às 4h40 da manhã seguinte, onde moradores do complexo de apartamento notaram Cisnick em seu carro aproximadamente às 8h30 daquela noite e outros viram seu carro estacionado ilegalmente do outro lado da rua cerca de 2 horas depois. Então, durante 3 meses, a polícia realizou várias buscas, entrevistou várias pessoas, encontraram várias inconsistências. Algumas testemunhas viram alguns padres, como eu havia dito, lá no apartamento da Cisnick. Outras pessoas viram o carro dela estacionado em um lugar, porque o carro dela, eu vou deixar uma foto de como era o carro dela,
Ele era bem conhecido na época, então as pessoas que moravam ali, os seus vizinhos, eles sabiam qual que era o carro dela. Vou deixar também um mapa aqui para vocês verem aonde a polícia realizou as buscas. E só em 3 de janeiro de 1970 o corpo dela foi localizado. O corpo da Sesnick foi localizado bem em um local onde a polícia já havia feito várias buscas e não achou. Em contrapartida, conforme eu havia falado para vocês, o Maskell, ele estava sendo acusado por várias alunas de abuso sexual. Então, o que acontece? Algumas alunas estavam com medo e queriam contar para a polícia. Então, posterior, elas falaram em depoimento para a polícia que o Maskell as levou até o local onde ele havia desovado o corpo da Catherine, mostrou o corpo dela para as meninas e falou assim, abre aspas, vocês querem aparecer igual ela? Fecha aspas. A polícia acreditou, mas não acreditou nessa confissão de uma das garotas. Elas acreditaram porque, primeiro, foi feita uma busca bem aonde o corpo da Sesnick apareceu 3 meses depois e não havia nenhum indício de que o corpo estava ali. Segundo, ela não acreditou porque quando o corpo estava sendo buscado, estava nevando. Então, quando ele foi localizado, estava numa época de verão, então pode ser que a neve tenha baixado, o corpo aparecido, ou pode ser que alguém tenha levado o corpo para aquele local, mas isso ninguém sabe. Uma autópsia realizada pelo vice-legista Werner determinou que Sesnick morreu com uma hemorragia intercerebral após uma fratura em seu crânio por um golpe com uma têmpora esquerda por um instrumento roludo. Esse caso tem várias inconsistências. Quando as buscas estavam sendo realizadas, após a confirmação do legista, ainda estava rolando algumas buscas, identificaram um objeto pontudo no carro do Maskell, que poderia ter sido utilizado para matar a Sesnick, mas ninguém fez uma investigação para saber se aquele objeto foi ou não utilizado para matá-la. Em 1995, Teresa Lancaster e Jen, ex-alunas da escola, dizem ter sido abusadas sexualmente por Maskell e entraram com uma ação contra ele e a escola. O Tribunal de Primeira Instância julgou a ação prescrita pelo prazo prescricional aos atores e apelaram. Um mandado foi concebido pelo Tribunal de Apelações de Maryland, que manteve a decisão do Tribunal Inferior, decidindo em parte, abre aspas, que o processo mental de repressão de memórias de abusos sexuais anteriores não ativa a regra de descoberta. Os processos dos demandantes, então, portanto, proibido pelo prazo de prescrição. Fecha aspas. Ou seja, naquela época, o tribunal só não condenou todas essas pessoas porque o prazo já havia passado. Eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos e uma série na Netflix que conta um pouco sobre esse caso. E uma curiosidade que eu esqueci de comentar com vocês ao longo do vídeo é que quando o caso foi reaberto, as ex-alunas da Catherine, elas tomaram o caso para elas, então toda a investigação junto com a polícia é feito por elas. Tem uma comunidade no Facebook sobre isso, porque elas querem descobrir quem foi que matou a sua professora.
é isso, pessoal. Um beijo e até sexta-feira com o próximo caso.